situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou um vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Amém. Bom dia aos irmãos, irmãs. Deixa eu perguntar, a pergunta de praxe. Os irmãos estão conseguindo acompanhar aí, estão ouvindo? Meu áudio está chegando direitinho para todos os irmãos. Já agradeço as muitas felicitações que chegaram no WhatsApp, né? E também agradeço aos irmãos aqui na sala, que já começa também aqui pelo chat da Escola Bíblica a chegar também. Então, muito obrigado pelo carinho dos irmãos, pelo Dia do Pastor. Tá? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, né, nesse dia. Né, e sou abençoado por ser o pastor dos irmãos. Tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, irmãos. Eu peço desculpas pelo atraso. Né, nosso horário é às 9 horas e
Eu não vou falar aqui porque que a gente está começando agora, porque vai ficar gravado, então deixa para lá. Quero só ficar com o meu pedido de desculpas. Vou pular a justificativa, tá bom? Hoje nós vamos estudar sobre o cristianismo como uma contracultura, né? Dentro de uma cultura caída, nós vamos ver a mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, como algo que vai de encontro, né? Que vai contra a cultura vigente, uma contracultura no mundo perdido. Esse é o tema da nossa lição de hoje. E antes de nós entrarmos nos slides, né, nós vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos abençoe, né, que tenhamos uma manhã de aprendizado, né, que a palavra de Deus fale ao nosso coração e nos discirna, né, os nossos pensamentos, né, que os nossos pensamentos sejam moldados de acordo com a palavra de Deus. Deixa eu só colocar aqui para rodar aqui no celular e a gente já ora em seguida. Na sala. Bom, vamos orar? Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã e por esse tempo, Senhor, que o Senhor nos concede de aprendizagem, ó Deus, de aprendizado na Tua palavra, Senhor. Pai Santo, que o Senhor possa usar esses minutos, esse tempo que passaremos aqui, para nos construir um pouco mais, Senhor, para que a nossa visão da Tua palavra, do Evangelho, do Reino de Deus, do próprio mundo, Senhor, seja elevada para uma outra dimensão, para um outro patamar, Senhor. Usa esse vídeo, Deus, para falar aos nossos corações. Há muitos outros que assistirão após essa apresentação ao vivo. Que, enfim, ó Deus, que todos sejam agraciados pelo Senhor. Que a Tua palavra seja, ó Deus querido, um divisor de águas na nossa vida, ó Deus, uma abertura para a nossa mentalidade. Nós oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, hoje nosso texto bíblico base, ele é menorzinho, e a gente vai fazer essa leitura. São apenas 2 versículos, né? O proposto é o capítulo 12 de Romanos, mas a gente vai ficar com os 2 versículos iniciais que são suficientes para a gente fazer ou iniciar essa nossa reflexão. Então vamos lá, Romanos 12, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, são esses. Vamos dar uma olhadinha mais detida nos versículos. As mensagens estão chegando, daqui a pouco eu interajo com vocês um pouquinho a partir das mensagens, tá bom? As mensagens aqui no chat da aula. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, primeiro ele está fazendo um pedido, né? Um pedido assim, aquele pedido é um rogo mesmo, um apelo. Portanto, irmãos, né, na tradução mais antiga, né, rogo-vos, pois, irmãos. Né? Então, pelas misericórdias de Deus, ou seja,
pedindo pelo amor de Deus, né? Como a gente, na nossa cultura, funciona, né, o pedido, que vocês apresentem o corpo de vocês. Ou seja, a sua existência, ela é complexa, mas na existência, o que se pode perceber? O que se pode ver de você na existência? Não é a sua alma, é o seu corpo. Então, esse corpo, esse ser conhecido de seu, essa sua expressão do seu ser, né, da sua existência, que ela seja apresentada como um sacrifício a Deus. Os sacrifícios no Antigo Testamento eram sacrifícios mortos, né? Se colocava um animal no corpo e ele era morto ali no altar como um sacrifício. Paulo não está pedindo que ninguém morra. Jesus já fez isso. Mas ainda assim, nosso sacrifício deve ser apresentado a Deus como um sacrifício que vivo, santo e agradável, que não é mais morte, mas é um culto racional, é uma adoração com entendimento, é um culto, numa tradução mais literal, um culto autêntico, verdadeiro. Tá? E no versículo 2, não vivam conforme os padrões deste mundo, né? Não vos conformeis a esse mundo, não tenham a forma desse mundo, não vos amoldeis ao esquema desse mundo. São algumas linguagens para a qual essas expressões foram traduzidas em nosso idioma, na língua portuguesa. Mas deixem que Deus os transforme. Então, aqui o chamado para uma transformação aonde? Na mente. Deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que experimenteis, né? Para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá? Então, é uma transformação na mente que acaba gerando uma confrontação e transformação no mundo. John Stott, em um de seus livros, chamou o evangelho de contracultura. Segundo ele, os cristãos devem viver em oposição à cultura do mundo. Este está sob o domínio do maligno e nós somos de Deus. E aí vamos lendo os textos bíblicos, né? Já que a gente só leu só 2 versículos agora no comecinho, a gente vai fazer leituras de alguns outros textos. Primeira de João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus. Então, essa é a realidade que está apresentada a nós no Evangelho como uma contracultura, ou no Reino de Deus como uma contracultura. Deixa eu cumprimentar algumas pessoas que estão conosco já nessa manhã. Conceição, deixa eu ver aqui, estou vendo pelo celular. Falha um pouco, né? Vou tirar não. Então, a Cristina, irmã Marlene, né, Débora, Bebeto, Carlos Alberto, Jonathan, né, Maleninha, irmã Conceição, Alice, né, Gersonita, Viviane, Ana Patrícia, né, Isilton, né, que Deus abençoe a vida de vocês e obrigado por estarem conosco nessa live. Obrigado pelas mensagens pelo Dia do Pastor. Eu agradeço muito ao carinho de vocês, tá bom? Que Deus abençoe.
Vamos continuar? Tá. Então, além da cultura do mundo, há também uma teologia do mundo. Também uma teologia do mundo, aceita por alguns setores da igreja e alguns crentes. Acham que a igreja deve ser amiga do mundo. Esta não deve ser sua preocupação principal, mas sim ser leal ao Senhor, ao seu Senhor, à sua vocação e aos valores que recebeu, conforme diz Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. É lógico que Tiago está falando daqui de uma amizade com relação ao mundo, a gente vai ver mais na frente, que é um sistema caído, que é um sistema que não glorifica a Deus, não obedece a Deus, né, zomba de Deus. Então, nesse sentido, a igreja não faz amizade com o mundo. E a gente vai ver o mundo, às vezes, essas afirmações, o mundo como sistema. Você tem o mundo como sistema e o mundo como planeta, né, composto das pessoas que habitam nesse planeta. São questões distintas. Tá? Mas o mundo como sistema não tem a amizade da igreja, o apoio da igreja, a submissão da igreja. Tá? A igreja ela se levanta como uma contracultura nesse contexto. Há hoje muita gente fascinada pelos valores do mundo, diluindo a mensagem de Jesus para torná-la mais suave. A preocupação com mega-igrejas tem levado alguns a esquecerem que a igreja deve, antes de tudo, lealdade a Jesus e ao seu evangelho. Somos uma contracultura no mundo perdido. Não que devamos nos portar arrogantemente, mas que devemos ser santos e não enamorados do mundo. Então, assim, quase que alguns fazem uma tentativa de derrubar a barreira entre o que é sacro e profano, por exemplo, para essa amizade com o mundo, ou seja, com o sistema, se estabelecer. Mas o fato é que, dentro do contexto da visão de Deus para o mundo, existe o mundo e a sua igreja, que está no mundo para subvertê-lo, né? Para que o evangelho comece a transformar, né? Alcançando pessoas pessoalmente, individualmente, ele vai transformando o mundo. O mundo é transformado por pessoas transformadas, não é transformado pela imposição de um sistema. Isso seria como estabelecer um império. Vem um império mais poderoso, como era no período greco-romano, quando o império se estabelecia, começava a governar e estabelecia a sua cultura ali como uma cultura majoritária. Por exemplo, nós falamos a língua portuguesa. Por que falamos a língua portuguesa? Porque fomos colonizados por um outro reino, né, por uma outra nação que veio e se impôs aqui no nosso território brasileiro e estabeleceu a sua cultura. Né? É lógico que, com o passar do tempo, essa cultura ela vai se transformando, até recebendo as influências das muitas culturas que vão tendo contato com essa. Mas isso serve para demonstrar o que Deus estabelece. Isso não é a maneira como Deus estabelece o seu reino. O reino de Deus ele vai alcançando pessoas individualmente, essas pessoas vão sendo transformadas no seu entendimento e a cultura desse mundo caído, vingente, ela vai cedendo espaço, ela vai perdendo espaço para a cultura do reino de Deus. Então, como começa isso? Ponto de partida. Nós já lemos Romanos
capítulo 1, versículo 1, versículo 2, irmã Alice, né? Ela está aqui conosco também. Glória, né? Bom dia. Obrigado, Alice. Após expor o conteúdo do Evangelho até o capítulo 11, né, de Romanos, Paulo trata de ética a partir do versículo 12, 1. Começa com o pois, o grego é uma partícula conclusiva com o sentido de portanto. O que se segue é a consequência do anterior, ou seja, se o Evangelho, essa transformação, né, esse segundo Adão nos alcançou, nos deu vida, fomos feitos povo de Deus, né? Agora estamos vivendo na dimensão do reino. Portanto, se isso é verdade, ou sendo isso verdade, o que acontece é que haverá uma transformação do entendimento. Por tudo que foi dito, o conteúdo do Evangelho deve se viver de uma maneira digna. Primeiro, a teologia, o credo. Depois, a ética, a conduta. Então, uma coisa ela é consequência da outra. Não é questão religiosa, mas a transformação que a palavra de Deus faz em nós, ela vai gerar um novo estilo de vida que vai confrontar o estilo de vida do mundo. O seguidor de Jesus, depois a ética, o que uma pessoa crê afeta a sua maneira de ser. As nossas crenças, elas vão dizer, elas vão revelar ou se revelar também na nossa prática. Se eu digo que creio na vida eterna, a minha postura perante a morte vai ser outra, prática, né? Se eu digo, por exemplo, que creio na presença do Espírito Santo comigo, a minha conduta na questão da solidão, ela será outra na prática. Então, a minha prática, ela vai sendo transformada pelo meu sistema de crenças. Meu sistema de crenças bíblicas, teológicas, elas vão afetar diretamente o meu comportamento na sociedade. O seguidor de Jesus não vive como um mundo, como o mundo sem Jesus vive. Efésios 4, versículo 18 e 19, é interessante como Paulo faz essa comparação, né, e demonstra que os discípulos também viviam outrora, mas agora vivem de uma maneira diferente. Diz assim, versículo 18, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, ele está falando de um tipo de comportamento presente no mundo. O entendimento é obscurecido, são separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, não conhecem a mensagem redentora do Evangelho. Pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Aí o versículo 20 diz, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então, há uma diferença grande aí entre aqueles que são de Cristo e aqueles que não são. Ele deve apresentar-se a Deus e não se amoldar ao mundo, aquele que é seguidor de Jesus. Não vos conformeis significa não tomar a forma do mundo. O cristão não é massa de bolo, que toma a forma de onde é posta. Ele é do Senhor, na igreja, na casa e no mundo. Ele se nega a ser moldado pelos padrões do mundo. E isso não é só do ponto de vista moral, irmãos. A ética cristã, ela vai além dessa compreensão moralista que muitas das vezes se faz do que é o Evangelho. Justamente por causa de textos como o que nós lemos, às vezes as pessoas reduzem o Evangelho a um sistema de
de comportamentos moralmente aceitáveis, especialmente no que diz respeito à questão da sexualidade, da lascívia, essas coisas. Mas, por exemplo, há uma afirmação que se faz quando as pessoas se colocam diante do problema social da violência. Bandido bom é bandido morto. O cristão não caminha com essa lógica. Por quê? Porque o cristão ele acredita na redenção, ele acredita na proposta, e ele tem que ser pela justiça. Existe um sistema de leis que devem ser cumpridas, inclusive para com os criminosos. E aí, a pessoa vai, direitos humanos para humanos direitos, que tem a ver com os direitos humanos. Um outro exemplo é a questão do próprio que a gente está vivendo aí, o debate na sociedade da questão do racismo. Né? É um tipo de mentalidade que não deve participar da vida cristã. Por quê? Porque no reino de Deus a gente sabe que todos são iguais. Então, assim, são iguais em valor, são distintos nas suas pessoalidades, né, nas suas realidades mais particulares. Mas em valor, né, em tratamento, todos são iguais. Então, aceitar um pensamento, por exemplo, racista, é uma maneira como vou dizer, de andar junto com o mundo, tomar a forma do mundo, porque o mundo é assim, ou tem sido assim já há muito tempo. E aí, quando o cristão ele assume essa condição, ele está se amoldando a quem? A Cristo, a mensagem do Evangelho ou a mensagem do mundo? Né? Devemos apresentar nossos corpos como um ato de culto a Deus. Né? A gente viu isso no versículo 1, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fechei aqui. O grego é somata. Então, a ideia, quando você vê, às vezes, em algum lugar, a soma, no sentido de o atendimento integral do ser humano. Soma tem a ver com o corpo. Você deve ter escutado a expressão somatizar, né? A pessoa, ou doença psicossomática, uma doença que é provocada pela mente, mas ela vai se apresentar no corpo. Ou doença psicossomática, ou a própria expressão somatizar, né? Então, ele somatizou. Então, aquela doença veio para o corpo, era algo que era mental. Então, essa expressão ela vem desse termo grego somata, que é relacionado à parte física, que significa mais a parte física. E a realidade da existência, a pessoa concreta. É a totalidade da pessoa, não só o físico. O cristão deu toda a vida a Cristo, física, mental, emocional e espiritual. Por isso, sua mente deve ser transformada. Transformai-vos é a metamorfose, que de onde vem a palavra metamorfose. Então, você tem a meta, que é essa mudança, e morfos, a palavra que vem de morfos, de forma. Né? Então, metamorfose, de onde vem a metamorfose, que é passar para outro estágio. É a lagarta que se transforma em borboleta. Então, essa mente precisa ser transformada. Eis o ponto de partida. Cremos em Jesus, assumimos o compromisso de uma vida santa, a ética segue a fé, quem crê rompeu com o passado, o crente em Jesus não é massa de manobra, ele ousa nadar contra a correnteza. Então dá um print nessa tela aí e posta lá na sua rede social. São sentenças, né, afirmações que são importantes para que nós possamos lembrar. Cremos em Jesus, assumimos o compromisso de uma vida santa. Essa é a primeira frase. Segundo, a ética segue a fé.
Então, a gente crê e, por causa da nossa crença, a gente tem uma ética própria do Evangelho. Quem crê rompeu com o passado. Então, não vamos ficar alimentando ressentimentos, nem sendo guiados pelo retrovisor, né? Retrovisor, para quem não sabe, acho que todos sabem, é o espelho, né, que o motorista usa para ver quem vem atrás, para ver se ele pode fazer alguma conversão à direita ou à esquerda. A gente não vive, embora o retrovisor esteja lá, tenha o seu valor, mas a gente vive olhando para frente. A nossa condução, ela é para frente. O crente de Jesus não é massa de manobra. Então, sempre procurando discernir o movimento que está em curso para que possamos, então, nos posicionar adequadamente. Ele ousa nadar contra a correnteza. Como o Novo Testamento vê o mundo? Essa lição tem 4 pontos, nós estamos agora entrando no segundo. Precisamos recuperar a visão bíblica da vida. Muitos crentes são moldados pela mídia e têm uma visão romântica do mundo. Outros o amam. A igreja contemporânea é mundana. Até os critérios para se avaliar uma igreja são mundanos e não bíblicos. A arquitetura do templo, o volume de entradas, o nível social dos membros. O critério deveria ser quanto de Cristo ela exibe ao mundo. Bom dia, irmã Leni. Então, essa expressão que o autor traz para a gente aqui significa quanto a gente percebe de uma igreja sendo olhada ou contemplada ou buscando ser queridinha pelo mundo. Isso se traduz, às vezes, com a ideia de que a igreja seja relevante ou até uma tentativa legítima de cair na graça do povo. Mas a igreja precisa tomar cuidado com essas bajulações mundanas se elas não estão acontecendo justamente porque do céu já não tem aplauso nenhum. Porque Deus já não contempla essa igreja com a satisfação de ver como o seu povo. E então a igreja vai buscando os aplausos do mundo. Isso é uma questão muito importante para ser pensada. Como o Novo Testamento vê o mundo? Não o cosmos ou as pessoas que Deus amou. Quando você tem que separar o mundo que é inimigo de Deus do mundo que Deus criou e amou. Então, Salmo 24 fala do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo os que dele habitam. João 3,16 vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, quem se constitui amigo do mundo, inimigo contra Deus, estão falando de questões diferentes. Então, você tem um mundo que Deus ama, um mundo que Deus criou, mas você tem um sistema no mundo que ele está em inimizade contra o Senhor. Então, o mundo como sistema de valores corrompidos estão claramente em contraposição aos valores do reino de Deus. Pastor Jonatas, parabéns pelo dia do pastor Vil, que Deus o abençoe. E você tenha um dia especialmente abençoado pelo Senhor, viu? Deus te abençoe. Não é um olhar positivo. Somos filhos de Deus, no meio de uma geração corrupta. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ler esse texto. E tem uma parte que tem muitos textos bíblicos para a gente ler. A gente vai fazer a leitura de cada um deles. Filipenses 2,15 diz assim: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Olha aí uma visão sobre o mundo, uma geração pervertida e corrupta. Então, essa é uma visão do Novo Testamento acerca do mundo, desse mundo sistema caído.
Ao longo do texto de Efésios 4, 17 a 5, 21, há uma descrição do mundo que é como não devemos ser. Por isso, não ameis o mundo, esse é João 2,15, por isso não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, você nota que não é uma visão positiva, né, para o mundo. A Igreja de Jesus não pode ser moldada pelo mundo, nem ceder aos seus apelos. A conversa de igrejas amigas do mundo é perigosa. Não devemos ser beligerantes, nem nos julgarmos superiores. Deixa eu fazer um ponto aqui. A ideia de um sistema que está contra Deus e que, portanto, não tem a amizade da igreja, não quer dizer que nós não estejamos interessados no mundo criação, no mundo que Deus amou. E aí, quando pensamos em alcançar esse mundo, pretendemos ter uma linguagem amigável a esse mundo. O que é uma linguagem amigável? Essa palavra amigável ela é usada muito nos sistemas de tecnologia da informação. Quando eles colocam, assim, por exemplo, uma plataforma, um sistema ou uma página na internet, que a pessoa que não é profissional de TI, né, de tecnologia da informação, vai usar, eles vão dizer que é uma plataforma amigável. Quer dizer o quê? Ela é fácil de entender. A pessoa consegue assimilar bem as ferramentas, as propostas e consegue interagir bem com aquela ferramenta. Quando a gente fala de igreja que não é amiga do mundo, isso não quer dizer que essa igreja não precisa ter uma linguagem amigável ao mundo. São coisas distintas, até porque estamos falando de mundos diferentes, e aí a palavra amigo ou amigável, elas estão também expressando questões diferentes. No século XXI, no tempo que nós estamos, ou nos tempos em que as pessoas venham a existir, a igreja precisa sempre ter a sua mensagem, manter a firmeza e a pureza do evangelho, estar firme na palavra, firme na sua mensagem, mas ao mesmo tempo fazer com que ela se comunicar de modo amigável com o seu tempo, com a sua comunidade, com o mundo, né, que Deus amou à volta da igreja, né, considerando a igreja como uma comunidade local. Não devemos ser beligerantes, nem nos julgarmos superiores, mas desde o convite divino ao Pai da fé, o chamado é anda em minha presença e ser perfeito. Então, esse chamado que de Deus para Abraão, né, não era nem Abraão ainda, era Abraão, ele permanece para nós, estamos na mesma aliança, aliança pela fé. Creu Abraão no Senhor, isso foi imputado por justiça. E o que foi nos imputado por justiça? A fé em Jesus Cristo, a confiança em Jesus Cristo. Então, nós continuamos tendo a necessidade de andar na presença do Senhor e buscar ser perfeito. Isso aí tem a ver com a santidade, ser santos, né? Ter a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Isso não é legalismo, nem é fundamentalismo, né? As pessoas tentam logo desqualificar. Os teólogos, especialmente, às vezes, vão fazer leituras sobre alguns discursos e vão tentar desqualificá-lo com essas expressões. Isso é legalismo. Isso é fundamentalismo. Chamar alguém de legalista e fundamentalista é obra de quem não tem argumento. Isso é santidade, né? A pessoa precisa ser santa. A gente vive um tempo também de muita permissividade com relação ao pecado, né? E a gente precisa lembrar que a porta continua estreita, né? Ela é Jesus, ele é o nosso acesso, ele é o único acesso, mas também tem a ver com o estilo de vida, porque fala da porta e fala do caminho, né? O caminho é apertado. Então, para que você possa progredir na fé, você não vai encontrar facilidade. A santidade, que é essa obra do Espírito em nós, né, de santificação, que é uma obra sinérgica, o Espírito age em nós, mas nós também devemos buscar fazer o nosso papel, ele potencializa a nossa decisão, a nossa vontade de ser santo, é uma obra que nós precisamos nos envolver com ela. O padrão de vida para a igreja está no Novo Testamento, não em pesquisas de opiniões ou em planos de marqueteiros eclesiásticos.
Ela deve ser santa e não bajuladora de pecadores. Paulo diz que é assim que devemos viver. Colossenses 1, versículo 10 até o versículo 12, diz assim: dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, fala de quando Deus entra na nossa vida, né? Porque aí é dessa maneira, com essa presença, nós podemos viver de modo digno do Senhor, para o seu agrado, dando frutos, né? E assim, né, nessa jornada, nessa decisão de fazer esse caminho, somos fortalecidos em todo o poder, segundo a força da glória de Deus, em toda perseverança, paciência e alegria. Terceiro ponto da lição, a santidade moral não litúrgica. Porque a santidade litúrgica, ela é aqueles aparatos que a gente encontra no Antigo Testamento, né, de não poder fazer assim, de ter que fazer assado, e por aí vai. A santidade moral, ela está fora dos tempos, ela está fora desse ambiente de adoração, é no dia a dia, é no contato com as outras pessoas, é no contato com o mundo. Tá? No judaísmo, a santidade era litúrgica, expressava-se por ritos, no evangelho é moral. Ser santo não é adotar posturas no culto, é ter uma moral sadia. A santidade se liga ao caráter, a uma série de declarações de Paulo que podem ser chamadas de éreis e sois. Né? A gente vai ler um texto de Efésios, onde ele vai fazer essa comparação do antes e depois. Elas mostram o que éramos antes da conversão e o que somos agora. Entre algumas passagens éreis que mostram nosso passado e como não mais devemos ser, estão Romanos 6, 20 e 21, 1 Coríntios 6, 9 até o 11, Efésios 5, 8. Esse é o texto que nós vamos ler. Depois os irmãos podem ler todos os textos. Efésios 5, 8 diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Tá? E Colossenses 1, 21. Veja se ainda 1 Pedro 4, 3. Entre as passagens sois estão Romanos 1, 6, 1 Coríntios 1, 30, 31, 3, 16, 17, 5, 7. E nós vamos ler Efésios 6, 19 e 20. E nós vamos ler Efésios 2, do 19 ao 22. Até já passamos por aí. Efésios 2, do 19 ao 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então a gente tem aí a afirmação de Paulo aos Efésios, pelo menos o texto que nós lemos, do passado, como vocês eram, e o que vocês são agora em Cristo. O exame dessas passagens mostra que a conversão é um divisor de águas na vida moral da pessoa. Mudou seu destino final de inferno para o céu, mudou sua vida aqui na terra, seus valores mudaram. Quem aceita Cristo tem um novo jeito de viver.
o comportamento do mundo não é sadio. Podemos nos acostumar com o adultério, o roubo, o homossexualismo, a violência, porque a mídia despeja estas coisas em nossas casas e nos anestesia. É o sistema do mundo que vai formatando a mente das pessoas, né? Mas elas são pecado. Mesmo que as leis humanas as autorizem e punam quem as combatam, elas são pecado. A Bíblia diz que são pecado. A santidade é moral e não gestual. Como levantar as mãos ou volume dos cânticos? Santidade é caráter de acordo com o padrão bíblico. Então, dentro de uma contracultura, a gente não vai estar de acordo com muitas coisas que o mundo vai achar normal. E, às vezes, até com valores altruístas e aparentemente bons. Né? Em nome do amor, então se defende coisas que estão na contramão da vontade de Deus. Né? Em favor daquela pessoa, então se defende. Só que a igreja ela precisa ter sabedoria para se contrapor, né, e manifestar o verdadeiro amor, que é o amor divino. Essa é uma situação bem presente nos nossos dias. E o último ponto. A santidade é relacional e não mística. Então, a ideia de um poder espiritual de santidade. Essa santidade ela se revela no nosso dia a dia, nos nossos contatos pessoais, nos nossos relacionamentos familiares. Na Idade Média, havia os santos no poleiro, que eram os altares criados para os santos. Eram pessoas que subiam a uma plataforma sobre um alto poste e ali ficavam anos a fio. Alguns, quando retirados, tinham os membros inferiores atrofiados. Isolavam-se do mundo, viviam de comida que lhes davam e ficavam ao relento. Eram inúteis à sociedade. Santos no poleiro não ajudam o mundo em nada. Vivemos num mundo altamente individualista. Na cultura atual, chamada de pós-moderna, prevalece o individual sobre o coletivo. Somos uma sociedade fragmentada, em que cada um busca seu interesse. Um mundo mesquinho. Então, o egoísmo ele vai sendo estimulado. Né? Aí as pandemias acontecem, situações como essa, e nos trazem de volta ao encontro da necessidade do outro. Mas, no aspecto dos desejos, as pessoas tendem a viver uma vida privada, que já não tão privada assim, mas buscando fazer a sua vontade particular, independente do que os outros pensem. A igreja é uma comunidade. Vou fazer uma coisa aqui para facilitar a leitura dos irmãos também. A igreja é uma comunidade, não um bando de solitários. Deus faz com que o solitário viva em família, Salmo 102, versículo 6. E isto acontece na igreja, somos postos como família, para nos relacionar uns com os outros. Na igreja, nos agrupamos como pessoas para exercitarmos a fé, aprendermos uns dos outros, aperfeiçoarmos uns aos outros e recebermos forças para vivermos no mundo. Vivemos em grupo, exercemos a fé em grupo e vivemos no mundo como cristãos. A vida cristã não é vida no poleiro, mas bondade nas relações. O amor cristão não busca seus próprios interesses. E aí você tem lá o célebre capítulo sobre o amor, no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Volta-se para os outros. A ideia de Jerusalém e Barnabé nos mostram isso. Os crentes, lá na igreja em Jerusalém, quando vendeu suas propriedades, repartiu com todas as pessoas. Os crentes devem ter vidas entrelaçadas, sendo responsáveis uns pelos outros, como se vê em 2 Coríntios 8, do 1 ao 5. Muita gente levanta um poleiro espiritual no culto, onde canta, louva, ora, mas não se envolve com os necessitados
nem com a obra do reino em geral. Esta santidade mística é desvirtuada. Santidade é relacional, não intimista. Apenas eu e Deus. Sou eu, Deus e meu próximo. Né? Bom lembrar da parábola do bom samaritano. Você tem ali, passando por aquele homem que foi atacado por salteadores e está quase como morto, você tem passando ali um sacerdote, um levita, que resolveram não se contaminar com aquela pessoa que estava morta, na percepção deles, talvez, ou a morrer. Resolveram não se contaminar com aquela situação e seguiram para prestar o seu culto, para preservar o seu estado de pureza e santidade. Aí Jesus demonstra que a atitude deles não foi uma atitude correta, porque o homem deve amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Né? E quem foi o próximo daquele que foi assaltado? O samaritano. Né? Aqueles que estavam prezando por uma santidade ritual não foram capazes de atender a uma necessidade da vida, um chamado para uma santidade relacional com o outro, onde a santidade de Deus é aplicada à realidade da necessidade humana. Sou eu, Deus e meu próximo, isto é, a igreja. Deus e nós, e não Deus e eu. Isto é a santidade. Relações corretas com Deus e com o próximo. Quando saímos do culto, fortalecidos pela comunhão com Deus e com os irmãos, vamos ao mundo testemunhar da nossa fé. O caráter cristão prova da nossa fé. Se vê em nossas relações. Mostra misericórdia, apoio aos fracos. Aí vamos ler esses dois textos, né, que estão em Romanos e 1 Tessalonicenses. Romanos 15, versículo 1. Diz assim: ora, nós que somos fortes na fé, temos que suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. E 1 Tessalonicenses 5,14. Também exortamos a vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, console os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Então, a questão entre eu e Deus não esgota o aspecto da fé. A minha caminhada de fé, ela vai também estar nessa relação com os outros. Então, apoio aos fracos e retidão na vida. É melhor ser ingênuo e ultrapassado que ser cruel e frio com o mundo. Deus vê e julga. Últimas palavras. Eu vou encerrar nosso estudo bíblico com um texto bíblico. Nós vamos ler essas recomendações práticas. Deixa eu fechar aqui. Não estamos em guerra com o mundo, mas não devemos amá-lo ou cortejá-lo. Nosso amor é a Deus. Então, entendendo o mundo como um sistema caído, né? Não é o mundo que Deus amou, que são as pessoas, né? E a sua própria criação. 2. A solidariedade é uma das marcas da fé cristã. Sem ela, há apenas conversa oca. A santidade não são palavras, são atitudes e gestos. É o que o mundo precisa ver. É o testemunho da nossa fé. São as nossas ações amorosas em favor do próximo e em verdade. Né? Não é omitindo a verdade para sermos aceitos. Tá? E terceiro,
O que você tem feito para demonstrar a solidariedade? Nesse tempo de pandemia, nós temos tido algumas oportunidades, não é verdade? Algumas oportunidades nos foram ofertadas. Uma delas por exemplo, quando nós fazemos as nossas compras e lembramos daqueles que têm necessidade e enviamos para a igreja alguns elementos de alimentação para fazermos ali as nossas cestas básicas, né, com as quais nós temos assistido famílias já ao longo do tempo e agora assistindo mais famílias nesse período de pandemia. Outra questão a própria doação que fizemos para as massas, né? Estamos abertos ainda a receber doações em dinheiro. Nós compramos material, confeccionamos as máscaras, já começamos a distribuí-las, mas ainda não arrecadamos todo o valor correspondente ao valor do material que foi empregado nas máscaras. Então, se você deseja fazer uma oferta para essa ação da igreja, você pode fazer, é uma maneira de nós assistirmos as pessoas e de outras maneiras que vão se apresentando a nós. O texto bíblico que eu quero deixar para fechar essa questão, nesse sentido da fé no Evangelho ser uma contracultura para o mundo, está em Tiago, né, no capítulo 1, versículo 27. Ele vai dizer: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, ou seja, uma religião pura e sem mácula, ou seja, santa, né, verdadeira. Visitar os órfãos e viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, você tem dois aspectos aí que estão apresentados e que nós não podemos descuidar deles, né? Precisamos, de fato, ter uma atenção especial com aqueles que sofrem e manter a nossa postura de testemunho de uma obra de um Deus Santo que nos alcançou e nos salvou. Então, com essa palavra, nós encerramos aqui a nossa Escola Bíblica Dominical e, mais uma vez, eu quero agradecer aos irmãos que têm mandado mensagem aqui pelo Dia do Pastor, né, a mim, ao pastor Jonatas, né, Alfredo está aqui também mandando mensagem, já falei da irmã Eni, que já entrou aqui na sala, tá bom? Então a gente vai encerrar, e como hoje é o Dia do Pastor, a gente vai encerrar com uma canção que eu gosto muito, né, e a gente vai terminar a nossa escola bíblica com essa canção. Bom, que Deus abençoe os irmãos, tenham um bom domingo. Logo mais às 19 horas nós estaremos realizando a nossa transmissão no culto pelo YouTube e esperamos os irmãos para adorar conosco, para glorificar a Deus, e temos uma palavra, Deus tem uma palavra muito especial para todos nós no culto logo mais às 19 horas, tá bom? Que Deus a todos e a todas abençoe. A mão no arado não pode mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente e espalha pelo
Cristo põe a vida, não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão.